Bom dia, bom dia, bom dia, preciosos do Rei Jesus. Eu estou aqui num lugar lindo e esse lugar faz jus o nome que ele carrega. E eu aproveitei para gravar o pão antes do pão para você nesta manhã. Hoje eu vou liberar a quinta parte dessa série maravilhosa, dessa série que eu quero viver no mínimo a minha vida toda, conectados com os céus. E hoje eu vou falar de um homem totalmente conectado com o céu. Um homem que servia à mesa, um homem que não tinha lá grandes títulos, mas é um homem que eu, Célia, particularmente tiro o chapéu para ele. Hoje eu vou falar do diácono Estevão e o livro que fala sobre Estevão é Atos dos Apóstolos, capítulo de número 6, o versos de número 8. Será o meu texto áureo, que diz o seguinte: E Estevão, cheio de fé e de poder, fazia prodígios e grandes sinais entre o povo. Estevão, ele, um simples diácono, ele servia à mesa, só que ele era o quê? Cheio de fé, cheio de poder. E diz a palavra que ele fazia prodígios e grandes sinais ao povo. Estevão fazia prodígio, Estevão fazia grandes sinais no meio do povo. Eu quero falar um pouquinho deste homem que Deus colocou no meu coração neste lugar para falar dele, Estevão. Estevão, nós conhecemos toda a história de Estevão. Se você não conhece, abre o livro de Atos capítulo 6, Atos capítulo 7, que lá vai nos contar sobre esse grande homem. Bem, naquela época os discípulos tinham que servir à mesa, tinha que pregar a palavra de Deus, estava ficando muito sobrecarregado. E aí eles resolveram orar, resolveram se conectar com os céus e pedir informações dos céus para ali escolher alguns homens. E por divina revelação foi escolhido quem? Nada mais, nada menos que Estevão. E Estevão foi aquele homem que pregou. Ele pregava, ele servia à mesa e as pessoas começaram a invejá-lo. Ei, já te invejaram? Fica tranquilo. Se te invejarem e você está fazendo a obra de Deus, você está no caminho certo. Estevão pregou de Abraão a Isaac, Jacó e todos os patriarcas. E quando ele chegou em Jesus, ele falou para aquele povo: e o Filho de Deus foi matado e crucificado por vocês. Aí o povo, claro que não gostou e mandaram matar Estevão. Então Estevão foi apedrejado porque foi acusado, escute-me, falsamente de blasfemar contra o templo e a lei de Moisés. Ele foi o primeiro mártir cristão. Mesmo sendo ali apedrejado, não perdeu a conexão com Deus. Apesar dele estar ali sofrendo, apesar dele estar ali sendo apedrejado, ele não perdeu a conexão com os céus. Ele foi o primeiro mártir da história. E que essa vida, a vida de Estevão, nos inspire a sermos homens e mulheres verdadeiros, que ele nos inspire a sermos discípulos de Cristo, dispostos a defender a nossa fé, a manifestar também o amor de Cristo, o amor transformador, o amor que o mundo precisa
precisa ver e conhecer. Nós vimos em Atos capítulo 7, ele cheio do Espírito Santo, manifestando ali toda a honra e glória do Senhor, dizer, verso 55, mas ele, estando cheio do Espírito Santo, ele fixou seus olhos nos céus, ele viu a glória de Deus e ele viu Jesus à porta do céu, que estava à direita do Pai. Diz isso em Atos capítulo de número 55. E o verso 16 diz que quando ele tem essa visão, quando ele vê Jesus à porta do céu, à direita do Pai, versos de número 56, ele disse, eis que vejo os céus abertos. Olha que conexão. Ele olha, ele vê aquilo e ele relata aquilo que ele estava vendo. Eis que vejo os céus abertos, o Filho do Homem, ou seja, Jesus, o Filho do Homem que está em pé à direita de Deus. O povo não aguentou. Quando ele diz isso, o povo começaram a ficar com ódio, pegaram pedra para arremessar sobre ele, porque eles diziam aqui, ó, o verso 58, expulsando da cidade o apedrejaram, e as testemunhas puseram as suas roupas aos pés de um certo jovem por nome Saulo. Saulo é aquele Paulo da Bíblia que a gente conhece. E aí o verso 50 para finalizar, e pondo-se de joelhos, quando o povo expulsa ele da cidade, leva ele para fora da cidade, porque naquela época tinha isso, não poderiam apedrejar alguém dentro da cidade, levam ele para fora da cidade, coloca ele a um lugar à parte da cidade. O verso 60 diz que ele se põe de joelho e chamou com grande voz e disse, Senhor, olha aqui que é um homem conectado, para tudo. Ai, amados, para tudo e ouça isso. Ele de joelho agora para ser apedrejado. O que ele faz? Ele se coloca de joelho e ele diz, Senhor, não impute esse pecado sobre esses homens, não impute este pecado. E tendo dito isso, ele adormece. Um homem totalmente conectado com Deus, ele vai, aleluia, para ser morto, para ser apedrejado, e mesmo assim ele não reclama, e mesmo assim eu não vi ele blasfemar, e mesmo assim eu não vi ele murmurar, e mesmo assim eu não vi ele dizer como eu e muitas vezes até você faz, Deus, faz justiça contra a minha causa. Olha os que eles estão fazendo comigo, Senhor. Eles estão me apedrejando. Não. 1000 vezes não. Agora Estevão, aleluia. Ele olha para os céus e agora ele diz, Senhor, em joelhos, Senhor, não impute o pecado desses homens. E aí ele adormece. Uau! Eu tiro o chapéu para este homem. Que homem é esse? Que diácono é esse? Que homem de Deus é esse? Um homem disposto a morrer. Aleluia. Mesmo assim, não imputar o pecado àqueles que estavam o apedrejando. Com essa história de Estevão, ele me inspirou a produzir 2 pérolas nessa manhã para a minha vida e para a sua vida. E a pérola número 1 é: suporte os dias mal. Ei, crente, suporte os dias mal. Ei, eu não sei qual é o dia mal que você está passando, mas aqui Estevão estavam passando um dia tão mal. E o dia mal de Estevão era tão grande, era tão terrível, que naquele dia ele iria morrer. Mas a pérola é essa: suporte os dias maus. Depois do processo, você viverá o propósito. E todo mundo tá falando isso, né? Já tá ficando assim, uma figurinha batida. Todo mundo falar que depois do processo você vai viver o propósito. Mas essa figurinha batida é real. Ela é... Para mim, ela poderia ser até um provérbio, porque só depois do processo, só depois de suportar o processo que a gente vai viver o propósito. Então,
A pérola é essa: suporte os dias maus, porque depois do processo você viverá o propósito. E depois da prensa da azeitona que se extrai o azeite. Primeiro, a azeitona ela tem que passar por um processo de prensa e depois ela vira um precioso azeite, um precioso óleo. E é isso que Deus tem para mim, para sua vida. A vida de cristã, a vida de servir o Senhor, não é uma vida tão fácil aqui na terra, mas é uma vida que nos garante milagres, que nos garante ser exprimido e naquela prensa dos dias maus colher o melhor das nossas vidas até então. Então, a pérola número 1 é essa. A pérola número 2 é conexão, conexão com o céu. Conexão não é confusão, não. Conexão é preparação, é alinhamento para você acessar o trono de Deus. Então, conexão não é confusão. Conexão é apenas uma preparação, é um alimento diário para que eu possa entender e me conectar com o trono de Deus. Amém? Beijos, beijos, beijos em seu coração. E até segunda-feira com o nosso maravilhoso pão. O nosso pão. Antes do pão, antes do cafezinho, antes de qualquer coisa, eu quero lhe convidar a degustar a inerrante palavra do Senhor. Beijos, beijos, beijos em seu coração. E até segunda-feira, se o nosso Abba assim quiser.